Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Estamos aqui nesta manhã de consagração para buscarmos a face de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim na palavra do Eterno: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas até aqui. Abaixa mais um pouquinho, pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo, Senhor, sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a Tua palavra, porque a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, esta passagem bíblica é muito forte, é gostoso de se cantar, mas difícil de se viver. Até quando a gente lê, dá uma certa empolgação na gente, quando vê Abacuque dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora, viver é outra história. Essa é uma das mais magníficas confissões de fé das Escrituras. Abacuque encarou o fato assustador de que a nação seria invadida por um inimigo inclemente. O profeta sabia que muitos do povo iriam para o exílio e que outros seriam mortos. A terra seria devastada e Jerusalém e o templo seriam destruídos. E no entanto, declara ao Senhor que confiaria nele em qualquer circunstância. Eu quero ver quem soubesse que a sua cidade, que a sua família, que a sua casa seria destruída, que a sua lavoura seria destruída, que os seus animais seriam saqueados. Falar que todavia se alegraria no Senhor. Pois é o que Ele faz. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição.
a olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desentregar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus, e todos os seus medos desvaneceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. O que fez Abacuque declarar essa declaração, amados, foi que ele voltou seus olhos para Deus. Quando a gente fica olhando para os nossos problemas, quando a gente fica olhando para as coisas que estão acontecendo na nossa volta, amados, a tendência nossa é ter medo, a tendência nossa é desanimar. Mas Abacuque, diante de tudo que estava para acontecer, porque ele, como profeta, Deus revelara para ele o que haveria de acontecer, ele decidiu olhar para Deus. E este é o nosso mal muitas vezes. Nós focamos no problema, olhamos para o problema, vivemos o problema, planejamos o problema para o dia de amanhã. Nós vivemos a circunstância, mas não olhamos para Deus. Abacuque fez diferente. Há alguns versículos na Bíblia que podem nos ajudar. No Salmo 121, Davi, quando estava cercado por todos os lados, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, para os lugares mais altos. Da onde vai vir meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. É da onde eu vou esperar o meu socorro? É do Criador dos céus e da terra. Eu vou esperar o meu socorro não daquilo que pode vir lá dos montes para me socorrer. Eu vou esperar o meu socorro do Senhor, que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. O povo de Israel também, quando estava na beira do mar e viu o Faraó vindo com o seu exército, eles focam no exército de Faraó. Êxodo 14, versículo 13 e 14, Moisés diz: não temais, aquietai-vos, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis depois de hoje. O Senhor pelejará por vós, e vós se calareis. Quando a gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a questionar, a gente começa a murmurar. Foi exatamente o que Abacuque não fez, mesmo sabendo do futuro. Nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, a não ser se Deus revelar. Para mim não revelou nada, revelou para você. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Você sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a um mês, daqui a um ano? Deus revelou para você? Ele pode revelar, mas para mim não revelou. A gente já fica todo, irmãos, desanimados. E às vezes hoje a gente está dentro de um buraco, mas amanhã a gente não sabe. Deus pode colocar a gente no trono assentado, e a gente está chorando pelo buraco, porque a gente não vê o trono lá na frente. Mas nós temos que aprender a olhar para o Senhor, porque quando a gente olha para o Senhor, a gente confia nele. Abacuque, quando decidiu olhar para Deus, ele confiou em Deus, e por isso que ele declara: todavia eu, aleluia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode vir a fome, pode não ter o que comer, aleluia, pode não ter, amados, fruto nas árvores, pode não ter mais animais nenhum, pode não ter mantimento no campo, todavia eu vou confiar em Deus, e quem confia em Deus se alegra nele. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Se acalma. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações.
37, verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Nas palavras do grande comentarista inglês Campbell Morgan, ele diz: nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Ou seja, amados, a tua alegria vai ser conforme a tua confiança em Deus. Só que a tua confiança em Deus será conforme o conhecimento que você tem de Deus. Por isso que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso que em Marcos 12, 24, Jesus diz: errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando você conhece a Deus, quando você tem conhecimento de Deus, a sua confiança será maior do que todos. E se a sua confiança for grande, a sua alegria será, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, você ainda se alegrará no Senhor. Abacuque declara: todavia eu me alegrarei no Senhor, verso 18. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Significa que se você ficar triste, se você viver triste, se você se entregar à tristeza, se você servir a Deus com tristeza, a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2. Deus vai olhar para você e vai ficar decepcionado com você. Abacuque está declarando aqui, irmãos, algo difícil. Exultarei. A palavra exultarei significa demonstrar grande júbilo, excesso de alegria. Primeiro ele declara que vai se alegrar, e depois ele diz: eu vou demonstrar essa alegria. Porque se eu perguntar a vocês aqui no culto, quem está alegre com o Senhor? Então levanta a mão. E às vezes a pessoa não está alegre com coisa nenhuma. Quem está feliz está na igreja? Levanta a mão. Como levanta a mão? Às vezes nem queria vir na igreja com nenhuma. Pois o que Abacuque está dizendo aqui, ele está dizendo: eu vou me alegrar e eu vou demonstrar essa alegria. Aleluias. Eu vou me alegrar e vou demonstrar essa alegria. E vou fazer isso em excesso. Aleluias. Glória a Deus. Como que nós queremos que Deus nos abençoe se nós estamos tristes? Se nos entregamos à tristeza, é uma demonstração de falta de confiança. Porque se você tiver certeza, convicção que isso é passageiro, que isso vai passar, você se alegraria mesmo na circunstância difícil. Quando ele declara aqui: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, Deus que me salva, Deus que me socorre. Ele está dizendo com todas as palavras: a minha alegria não é pelaquilo que tu me dá, não é pelaquilo que o Senhor me oferece, mas é pelaquilo que o Senhor é na minha vida. Se nós nos alegrarmos só quando temos, só quando Deus faz, só quando Deus nos dá, amados, nós não estamos nos alegrando de ter a Deus ou servir a Deus. Não, nós estamos nos alegrando pelaquilo que Ele nos proporciona. Não podemos só quando Deus nos dá.
pastor, eu quero ficar no meu cantinho, tá, pastor? Não estou legal. Então só se canta quando está legal. Então só se canta quando está tudo bem. Então só se ora quando recebeu uma bênção. Então você não quer um Deus, então você não tem um Deus. Você quer um garçom, você quer um empregado, você quer um servidor para você. Então você é uma pessoa interesseira, porque você não serve a Deus pelaquilo que Ele é. Você serve a Deus pelaquilo que Ele pode te dar. Pois Abacuque diz, pode acabar tudo, pode não ter nada. Eu ainda vou me alegrar. Eu ainda vou exultar no Deus da minha salvação. O que Deus espera de nós. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. O verso 16 diz: regozijai-vos sempre. Se alegre sempre. Independente da situação, se regozije sempre. Verso 17: orai sem cessar. Verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, tudo que acontece a gente tem que agradecer. Aleluia. Temos que agradecer. Esta é a vontade de Deus. Veja ainda a declaração do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 11 ao 13. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em passar fome, tanto em ter em abundância como a padecer necessidade. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso ter ou não ter, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que entender uma coisa. Abacuque fala no verso 19: Jeová é a minha força. Aleluia. Pelas nossas forças nós não conseguimos, mas se Ele for a nossa força, nós vencemos. Ele tem que ser a tua força. Foi lido aqui hoje na leitura introdutória do culto, Salmo 27. O Senhor é a minha força e a minha salvação. A quem temerei? De quem me recearei? Jeová é a minha força, ao qual faz os meus pés como os das servas. E as servas que ele está falando aqui são servas das montanhas. São animais que vivem nas montanhas. Animais que têm os cascos, amados, poderosos, escalam montanhas, estão totalmente na vertical, vivem nas montanhas, se abrigam nas montanhas dos seus predadores. E a Bíblia diz: e me faz andar nas alturas. As lutas e dificuldades não são para nos levar para baixo, mas são para nos levar para as alturas. Não entendi, pastor. Na hora da luta e da dificuldade é para você subir em oração. É na hora da luta e da dificuldade que Deus estiver lá perto dele, não longe dele. As lutas e dificuldades, amados, não
são para abater o teu espírito, mas para elevar o teu espírito. As lutas e dificuldades não são para que a tua fé desfaleça, não, mas para que a tua fé cresça. As lutas e dificuldades não são para Deus te colocar por baixo, não, é para que Deus te leve às alturas. Por isso que Isaías diz, no capítulo 40, versículo 31, diz que esperem no Senhor, renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Ou seja, vão subir as alturas como uma águia. No Salmo 18, verso 32 e 33, Ele é o meu Deus, que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos lugares altos. Este é o Salmo de Davi que ele escreveu quando fugia de Saul. Ele está dizendo nesse Salmo que era Deus que cingia ele de força, que tornava o seu caminho perfeito todos os dias, que fazia que os pés dele fossem velozes como os pés de uma corça para fugir dos seus inimigos, e colocava em segurança nos lugares altos. Infelizmente, quando as coisas às vezes vão muito bem, a gente se conforma de viver aqui embaixo. Se as coisas infelizmente correrem muito bem, às vezes nem para o céu a gente quer ir. Tem pessoas que a vida às vezes está tão boa que eu acho que até a hora, Senhor, não vem buscar a igreja agora ainda não, deixa eu aproveitar aqui, está muito bom ali. Mas se a coisa está feia aqui embaixo, a gente não vê a hora de ir lá para cima. Você não entendeu? Quando a coisa fica feia aqui embaixo, a gente não vê a hora de ir lá para cima. E quando a gente não vê a hora de ir lá para cima, irmãos, pelo menos duas coisas acontecem. A primeira, você não para de pensar lá em cima. E a segunda, você começa a se preparar para ir lá para cima. Mas se a coisa estiver muito boa aqui embaixo, irmãos, Deuteronômio 32 e 13 diz: Ele me fez cavalgar sobre as alturas da terra, falando sobre Israel, que Deus fez Israel cavalgar sobre as alturas da terra. Ou seja, a nossa luta, a nossa dificuldade, Deus permite para que nós subimos lá em cima. Agora, a luta e a dificuldade não é motivo de não se alegrar. A luta e a dificuldade não é motivo de não cantar. A luta e a dificuldade não é motivo de não fazer nada. Não. Eu até me atrevo a dizer que é motivo da gente querer fazer, para impressionar Deus e dizer: Deus, eu estou me esforçando, me tira dessa situação. Ele diz: Jeová é minha força, ao qual faz os meus pés como os da serva, e me faz andar nas alturas. Deus quer ser a tua força, quer preparar os teus pés e quer te levar às alturas. Mas independente da situação, não deixe de se alegrar no Senhor. Não deixe de se alegrar no Deus da tua salvação. Não deixe de se alegrar no Senhor. Aleluia. Então
Então, amados, que a gente possa aprender com Abacuque no dia de hoje. Que a gente possa aprender com os grandes homens da Bíblia. Que a gente possa aprender, amados, com aquilo que a palavra nos ensina. Se Deus fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele dá aquilo que você quer, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Se você tiver tudo, Ele é Deus. E se você não tiver nada, Ele continua sendo Deus. E pelo menos você tem Deus ali. Aleluia. Mas não importa as circunstâncias, não importa a situação. Nós não podemos basear a nossa fé pelaquilo que temos. Nós não podemos basear a nossa vida espiritual pelaquilo que conquistamos. Não. Você deve basear a sua vida espiritual pela capacidade que você tem de suportar as lutas que você está passando. É verdade, Deus. Se eu estou aguentando, se eu estou firme, se mesmo diante de tudo que eu estou passando, diante de tudo aquilo que está acontecendo, eu ainda tenho prazer de servir a Deus, a minha fé está bem. A minha fé está bem. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Louvado seja Ele nesse dia. Amém? Que você possa sair daqui hoje baseando a sua fé não naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Você pode não ter ouro, pode não ter prata, mas Ele é o ouro, Ele é o dono do ouro e da prata. Você pode não ter um palmo de terra, mas Ele continua sendo Deus, o dono de toda a terra. Você pode não ter nada aqui, mas você tem tudo ali. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é temporal, ali é eterno. Só por isso você tem motivo para se alegrar e se exultar no Deus da tua salvação. Porque tem gente que tem tudo aqui, não tem nada ali. Tem gente que tem tudo aqui e não conhece nada dali. Tem gente que tem tudo aqui